Apresento a todos a minha saudação, desejando-lhes a bênção de nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da nossa querida avó e do nosso querido e estimado profeta, Santo Irmão Malto. Peço aos nossos irmãos que a partir deste momento tenham uma atenção especial, irmãos. Nós estamos no tabernáculo de Deus, na casa que Ele chamou minha casa de oração. Espero que todos possam terem comparecido nesta noite, trazendo consigo como objetivo principal receber a bênção, receber a graça, a unção, virtude do Espírito de Deus e levar consigo bênçãos preciosas. Eu tenho sempre procurado mostrar à igreja que no nosso dia a dia, irmãos, quando nós deixamos o nosso lar e vamos até determinados lugares, como uma casa de carne, por exemplo, nós vamos buscar uma mistura, comprar uma carne. Vamos a uma quitanda, vamos buscar uma verdura, legumes. Nós vamos ao mercado buscar algo que está faltando no nosso lar. Mas quando nós viemos à igreja, quando nós viemos à casa do Pai, não é diferente. Nós viemos buscar a bênção, a unção do Espírito dele sobre nós. E a palavra dele, ela diz para nós, buscar lá e achar lá. Não vai sair ninguém daqui sem levar, só se não veio buscar. Mas se veio buscar, vai levar. Podem ter esta certeza que irão levar sim consigo. Eu quero lhes convidar a ficar em pé. Nós estamos reunidos, irmãos, nesta noite, deste fim de semana, para falarmos, para tratarmos da palavra de Deus, da palavra que o nosso santo profeta, o irmão Aldo, mais nos ensinou, falar do Pai. Estamos aqui para comemorar o Dia dos Pais, estamos aqui para preparar o nosso espírito para a Santa Comunhão que Jesus quer nos alimentar amanhã. Que felicidade, irmãos, que reunião que nos traz grande bênção e grande alegria. Quero agradecer a todos por terem vindo. Quero desde já aproveitar para pedir aos nossos irmãos online, que estão online ou que porventura vierem a entrar online, assistirem essa reunião, que fiquem conosco, que participem conosco e desde já participem da Santa Comunhão amanhã conosco. Não importa a tua distância, de maneira nenhuma. Quem vai nos alimentar alcança qualquer lugar, desde que haja o respeito, a reverência e o anseio. Esse que nos alimenta amanhã com a Santa Comunhão, ele disse aos seus discípulos: ansiosamente desejei participar com vocês desta ceia. E eu digo à igreja, eu digo a todos que nos estão assistindo neste momento, que este anseio está com ele, com o irmão Aldo, com a Santa Avó, com a Virgem Maria, com todos os santos dos céus e com o Pai. Vamos orar? Santíssimo Deus, onipotente Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade tão preciosa que nos dá nesta noite. A noite em que antecede, Pai, o dia em que o Filho presenteia a tua igreja, o teu povo, com a tua unção, com o teu alimento, com o teu sangue e com o teu corpo. Desde já, Pai, nós nos reunimos aqui para pedir, para solicitar a tua graça, a tua bênção, a tua unção e virtude.
Ó Pai bendito, é a festa do Dia dos Pais que nós já estamos aqui prontos para dar início à comemoração. Estamos também, Pai, no mês do aniversário do grande profeta, o Santo Irmão Aldo. Para nós, para esta igreja, é festa, muita festa, é grande festa, Pai. E nós suplicamos bênção, nós suplicamos graça, unção, virtude e poder, a graça de compreendermos a Tua palavra e pedirmos ao Senhor, abençoa-nos, Senhor, desde este momento, com toda esta paz, com toda esta bênção. Temos hinos a ser apresentado, iremos cantar alguns corinhos. Tem uma mensagem, Pai, é legado que o profeta nos deixou, o nosso santo e querido irmão Aldo. E eu quero te pedir, ó querido primaz, ó querido profeta de Deus, dai-nos a tua bênção, unge a garganta de cada músico, de cada filho, filha, corista, facilita na letra, na música de cada louvor, e que possam fazê-lo com dedicação, com a certeza de que não estão fazendo por fazer, mas que estão fazendo para o teu reino, para a tua glória. Peço também a unção do teu Espírito, Pai, para o trabalho de púlpito. De mim mesmo eu sei que nada poderia falar, mas sempre, irmão Aldo, como confiei no Senhor, aqui estou aqui para fazer a tua vontade, irmão Aldo. O teu desejo, o teu anseio, o nosso anseio, primaz. Usa-me como instrumento em vossas mãos no sentido de retransmitir o recado do céu à tua igreja. E em teu nome, Pai, nós temos a certeza que não só a esta reunião, mas a todas na tua santa igreja que neste momento inicia. Algumas já iniciaram e outras irão iniciar logo mais. Onde quer que esteja o teu povo, esteja o Senhor. Ó querido irmão Aldo, dando bênção, dando graça, virtude e poder. Em teu nome, declaro iniciada esta reunião para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte.
está sempre presente. Eu sinto a tua graça em mim, é o que me faz cantar assim, com toda a gratidão que o meu coração dedica a ti, Senhor. Com toda a gratidão que o meu coração dedica a ti, Senhor. Esplendorosamente em meu espírito contente, eu posso agradecer porque extraordinariamente um milagre eu pude receber. Eu senti a tua bênção e a bênção dos santos e anjos da tua glória. Do teu celeste reino me concedeste a vitória. Eu posso agradecer, então vitoriosamente eu vivo em ti, Senhor. Senhor meu Deus, soberano, Pai onipotente, o teu amor é o que me traz em minha alma tanta paz e muitas glórias pra cantar. Tu és divino, amoroso, está sempre presente. Eu sinto a tua graça em mim, é o que me faz cantar assim, com toda a gratidão que o meu coração dedica a ti, Senhor. Com toda a gratidão que o meu coração dedica a ti, Senhor. Esplendorosamente em meu espírito contente, eu posso agradecer porque extraordinariamente um milagre eu pude receber. Eu senti a tua bênção e a bênção dos santos e anjos da tua glória. Do teu celeste reino me concedeste a vitória. Eu posso agradecer, então vitoriosamente eu vivo em ti, Senhor. Então vitoriosamente eu vivo em ti, Senhor.
retribuir o que recebi do Santo Irmão
sorrir a cada amanhecer. Como precisamos do ar e do sol, da força da natureza. Precisamos do amor de Deus para sermos felizes. E em Ti, ó primaz, conhecemos a perfeita expressão da essência do amor de Deus. Tudo passa nessa vida, até os melhores momentos, até aquilo que amamos e queremos para nós eternamente. Porém, só a palavra de Deus é e será para sempre será. Prezados irmãos, quero, nesta data tão especial para mim e para todos que fazem parte desta Santa Igreja, dizer que nesta noite, nos pouquíssimos minutos que me resta neste tabernáculo de Deus, nós vamos buscar com eficiência parte de tudo aquilo que o nosso santo irmão Aldo, o grande profeta de Deus, nos ensinou com referência ao tema Pai. Porque ser pai também é ser amor. Vai nos falar isso São João lá no capítulo 3 e verso 18. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é pai e ele é amor. Homenagem aos pais. Neste domingo especial dedicado aos pais,
louvamos e adoramos a Deus, eterno Pai Celestial. Homenageamos ao Santo Irmão Aldo, o pastor de nossas almas, e felicitamos aos pais que merecem a honra, consideração de seus filhos e filhas. A vida e o mundo começaram com um Pai, nosso Deus, que já existia antes da existência do mundo e da vida. Somos reconhecidos a este eterno Pai e Senhor, nosso Deus, pelo seu grande amor e bondade, nesta grandeza de suas obras, pela sua justiça e misericórdia, e porque nos concedeu a vida e a salvação da alma através de seu amado Filho Jesus. Agradecemos a Ele pelas bênçãos concedidas a nós, seus filhos, pela proteção dos seus poderosos anjos e santos, pelo amparo precioso da bendita Mãe, Maria Santíssima, e pela proteção e misericordiosa graça da Santa Vó Rosa, o Santo Consolador. Graças à sua divina misericórdia, contamos como pastor do rebanho do Senhor Jesus, o Santo Irmão Aldo, que apacenta este rebanho apostólico, salvando almas preciosas para o nosso Deus e buscando os fiéis e humildes para agregar ao seu rebanho, esteja onde estiverem. Pois os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Conforme declarou o rei Davi em um dos seus salmos, ao referir ao Senhor Deus e aqueles que desejavam estar sobre sua divina graça. Santíssimo, adorado e venerado Pai Celestial, Senhor Deus, nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e conclamamos que és o nosso único e verdadeiro Deus. É de justiça prestarmos homenagem ao Santo Irmão Aldo no Dia dos Pais, porque com sabedoria, firmeza e coragem cumpriu o ministério de sucessor do Consolador e profeta do Senhor nesta Igreja Apostólica. Nos transmitiu a vontade do Pai Celestial, em nome da Santa Vó Rosa. Ensinou, corrigiu, educou e encaminhou para o bem, a fim de formar filhos e filhas para Deus. Eis a nossa oração de agradecimento ao Santo Irmão Aldo. Querido e amado Pai Celestial, querido e amado Pai, Santo Irmão Aldo, queremos agradecer por tudo o que fizeste e está fazendo e ainda farás por nós, seus filhos, nesta nossa caminhada para os céus. Obrigado, Santo Irmão Aldo, pelo teu jeito simples, manso, humilde e generoso, ao nos dirigir e corrigir. Como o Senhor mesmo dizia, eu estou aqui para salvar e não para perder. Agradecemos-te pelas verdades que sempre tem nos dado, junto com a Santa Vó Rosa, o Espírito da verdade de quem é sucessor. Verdade essa que liberta, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santo Irmão Aldo, agradecemos-te por esta Igreja Apostólica que mantém um governo teocrático de Deus. E sabemos que farás tudo para que precisar para nos levar à vitória final, para integrarmos a família celeste para toda a eternidade. Obrigado por nos preparar materialmente e espiritualmente como filhos de Deus e seus filhos, revelando o verdadeiro evangelho do reino dos céus, o Consolador prometido, a Santa Vó Rosa e muitos mistérios profundos. Querido e estimado Pai, Santo Irmão Aldo, obrigado por existir e por termos a honra e a glória de ter conhecido, estar ao teu lado e sermos abençoados por ti. Nós te amamos, Santo Primaz. Amém. Nossa homenagem também
neste dia especial, aos pais, que juntamente com as mães são uma família nesta terra. O início de nossa vida material, e sem eles não poderíamos existir. Lembramos dos pais que junto com as mães nos deram sustento, educação e nos encaminharam para a vida, por serem nossos espelhos. São as nossas referências na família e na sociedade em que vivemos. Pais, de quem pegamos e aprendemos a amar, perdoar, respeitar e admirar. Por isso, esta homenagem aos nossos pais materiais, que nos amam tanto como bons pais, tudo fazem por nós e não nos trocam por nada deste mundo, e se preciso, dariam a sua vida por nós. Pais apostólicos, criem e eduquem seus filhos conforme os ensinos doutrinários e as regras morais de boa conduta que Jesus e a Santa Avó Rosa nos legaram. Estas foram as palavras que por muitas vezes o Santo Irmão Aldo direcionou tanto aos pais quanto às mães, para alertá-los de que, na vida em família, é de fundamental importância buscar a paz, o amor mútuo, cuidar com amor e carinho dos filhos e filhas, bem como viver no temor do Senhor. Aos filhos e filhas, esse santo de Deus ensinou dedicar sincera gratidão, bondade e afeto aos pais, a serem reconhecidos pelo trabalho e esforço que eles fizeram e que ainda fazem para mantê-los. Recomendou a serem agradecidos pelo preparo moral e espiritual que deles receberam ou recebem. Saibam, filhos, que expressões sinceras de carinho e de afeto amenizam as lutas, o cansaço do lidar cotidiano da vida, e se tornam um grande alento e conforto para o coração de seus pais. Nessa data especial, expressamos amor, louvor e adoração a Deus Pai, também ao Santo Irmão Aldo, e felicitamos a todos os pais, rogando que as bênçãos celestes estejam sempre presentes em seu viver, concedendo-lhes bom ânimo, saúde e paz, muita fé e coragem, para que sigam sempre avante e possam manter a nossa união, a qualidade das relações do entrosamento familiar. Receba o nosso sincero abraço fraternal e desejamos que esta data seja para todos os senhores um feliz Dia dos Pais. Assina nosso pastor José Sólio, presidente da comissão. Irmãos, há também uma segunda mensagem, mas, devido ao tempo, eu não irei fazer a leitura porque quero trabalhar com essa mensagem do Dia dos Pais. E lhes digo, a mensagem próxima é a mensagem que vem falar do aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo e o valor do ministério para esta igreja, o valor do ministério dele. Fica muito bem colocado, sim, permitido por ele, na reunião de Santa Comunhão. Não tenham dúvida disso. Vai ser muito importante e muito necessário. Sendo que, na mensagem que iremos trabalhar agora, ela vai falar também do Santo Irmão Aldo com toda clareza. Não tenho uma mínima de dúvida sobre isso. Eu digo aos irmãos que nos é bastante honroso, conforme esta palavra contida aqui, os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Nós entendemos aqui que os olhos do Senhor, eles estão voltados a cada um de nós em particular, a cada um. Eles estão atentos aos nossos ouvidos. E por que esta palavra? Esta palavra
ela pode nos mostrar claramente que o nosso Deus onipotente, o nosso Pai, o nosso Criador, através do amor profundo que Ele sempre possuiu, que Ele sempre teve, quando Ele nos determina e Ele deixa o seu trono e Ele vem àquele vazio para criar o homem e a mulher. Ele cria, Ele forma, Ele prepara. E Ele faz com aquele diferencial que muitas vezes nós já compreendemos e eu quero procurar simplificar. Um diferencial que é o fazer não pela palavra, mas fazer pela palavra e pelas suas mãos. E Ele nos fez para quê? Para nos ouvir, para estar atento aos nossos ouvidos, para estar com os seus olhos direcionados para nós. E é tanta verdade que esse fato é realmente fato, que nós sabemos que aquelas criaturas pecaram, que aquelas criaturas dominadas por um espírito que não era o do Pai, perderam a essência, mas que, movido por este amor, movidos por esta atenção, o que é que esse Pai nos faz lá adiante? Irmãos, Ele nos dá um filho, filho dele. E esse filho, ele vem a esta terra, porque ele sempre esteve com o Pai, nós sabemos disso, até porque quando o Pai deixa o seu trono e vai então realizar o grande milagre da vida ao homem, ele não estava só. Quando ele diz, façamos o homem, estava ele Pai, ele Filho e ele Espírito Santo. Agora, ele precisa reeducar o homem, reeducar a mulher. Ele precisa trabalhar criaturas para que possam verdadeiramente buscarem nele a essência verdadeira, buscarem nele o entendimento, a sabedoria, o exemplo. E ele vai nos dizer também, na tua palavra, imitai a Deus, ou seja, faça como Deus, copiem de Deus. Copiar de Deus é copiar do Pai. Imitai a Deus, visto que vós sois filho. Que coisa mais linda. A palavra, ela é tão autêntica. Imitai a Deus, visto que vós sois filho, que Ele ama. E eu fico muito feliz quando leio, quando me expresso essa palavra de Deus, porque ela não está dizendo imitai a Deus, visto que vós sois filho, que Ele amou no passado. Não. Imitai a Deus, visto que vós sois filho, que Ele amará no futuro. Não. Imitai a Deus, visto que vós sois filho, que Ele ama. É agora, é hoje. Precisa imitar. Agora, eu contemplo aqui um filho, que eu posso também chamá-lo de pai. Sabem por quê? Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Somos iguais. Se são iguais, ele faz o papel, ele faz a missão do Pai, muito além do papel, a missão. E ele faz ela tão bem feito. Fazendo a missão de Pai, ele mostra o amor de filho. E ele mostra o que é ser puro e o que é ser um filho de verdade. E como é que ele mostra? É aquele filho, eu estou falando de um filho, que na pior situação da vida humana,
que mesmo a sua mente já entrando em confuso, entrando em uma situação que eu não sei nem explicar como eu posso chamar, por tanto sofrimento, por um martírio na cruz, por uma traição, por uma angústia que cita Lucas, São Lucas no seu evangelho, angustiou-se. Sabe o que acontece? Ele antes disse: Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Se puder. O Pai passou? Não, passou não. Precisava cumprir a palavra de Deus, foi necessário que cumprisse a palavra do Pai. Até porque ele disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. A palavra se cumpriu. E o que é que eu quero mostrar para o Senhor, para a Senhora agora neste momento? Que aquele filho que também nos tornou nosso pai, porque era igual ao pai, era um só. Na sua maior luta, ele não chamou pelo colega, ele não chama nem pelos seus apóstolos, ele não busca nem nos seus discípulos, ele não busca em nada, ele não busca em nada que é terreno, em nada que tinha no solo, mas ele busca em quem? Ainda que na maior luta, ainda que na maior tribulação de sua vida, ainda com a sua cabeça reclinando, nós vamos enxergar lá em São Lucas 23:46, o momento em que ele chama quem? Pai. Ó Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. E a palavra diz o quê? Que ele simplesmente chamou? Não. A palavra lá em Lucas 23 diz que com grande clamor. Um clamor não é um grito não, viu? Um clamor é aplicar na voz algo que vem de dentro. Que vem de dentro do coração, que vem de dentro da alma. Isso é um clamor. Para um coral fazer um clamor, ele precisa ensaiar. Mas São Lucas diz que com grande clamor, ele buscou no Pai. Pai, em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Aquilo que mais vale em mim, Pai, eu quero que o Senhor receba. Eu não tenho outro para entregar ele em tuas mãos, Pai. Observaram o valor de um pai? Observaram o valor que Jesus nos dá a um pai? É preciso observar. Eu quero lhes dizer uma coisa. Esse mesmo filho, lá adiante, muito adiante, em São João, ele vai dizer para os seus discípulos: eu rogarei, eu vou pedir, em alguma tradução eu vou falar, com quem? Com o Pai. E quem? O Pai vos dará outro Consolador. Cumpre na vida desta igreja. Já lá em São João, no Apocalipse, nas últimas páginas das Sagradas Escrituras, esse São João agora, o do Apocalipse, ele vai dizer para nós uma palavra
que Ele também nos trouxe do céu. Mas eu quero detalhar. Esse São João, que também era homem comum que eu digo aos olhos dos outros homens, que comia arroz e feijão como o profeta Aldo, que tinha uma vida como o profeta Santo Aldo, e que muitas criaturas, quando ouçam a leitura de um boletim como esse que li de púlpito semana passada, li até agora na última quinta-feira, e que fala desse profeta que era levado aos céus, muitas vezes até torce o rosto, porque acha impossível. Pois é, não é impossível, porque antes desse teve outro, São João, que a palavra diz que ele é levado, arrebatado aos céus, e o anjo diz para ele, o santo diz para ele: João, escreva, anote aí, João, vai, escreva aí, registra o que você está vendo e ouvindo. E ele registrou, e está muito claro registrado no livro dele, lá no Apocalipse. O dia chegará em que Deus reassumirá todo o teu poder, dando galardão aos santos e profetas. É palavra de Deus, não estou aqui pregando algo que não seja dele, não. Ele fala que esse dia chegaria, e esse dia chegou. Ganhamos também um profeta que nos fez filhos, um profeta que nos chama, um profeta que nos conduz a um caminho e diz: fiquem conosco, eu quero todo mundo de volta aqui. Não saia daqui, fica aqui, permaneça aqui. O nosso grande profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, falar de Pai é tocar na preciosidade de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: é preciso que saibamos ser filhos. Filhos amados, como Ele mesmo chamou, Ele mesmo Deus. Inclusive, seus discípulos. Nos trataram com tanto carinho. Lá em João 3,18. Filhinhos, eu adoro ler isso, sabe? Porque ele diz, filhinhos. Ele nos chama de filhinhos, como um pai faz com um filho. E ele então recebe do filho aquele carinho, porque ele vai chamar o filho. Vem cá, meu filhinho, ele pode estar grande, adulto, de barba. Filhinho, vem aqui. Isso que João faz ali é o que ele aprendeu de Jesus. E o que nós precisamos fazer é o que aprendemos com o profeta Aldo. E está aqui a mensagem dele. Saibam, filhos, que expressões sinceras de carinho e de afeto amenizam as lutas, o cansaço do lidar cotidiano e da vida, e se torna um grande alento e conforto para o coração de seus pais. Irmãos, como é gostoso isso. O filho que chega, que ama, que aprendeu com um grande profeta de Deus nesta igreja, que te diz, bença, Pai. Que fala ao Senhor. Que gostoso. Eu não costumo falar de mim, mas ainda hoje, pela manhã, eu cheguei em um local de trabalho de um dos filhos, e estava cheio de pessoas para ele atender ali, e na hora que ele me viu, ele disse, bença, Pai, lá de longe. Deus abençoe. E alguém lá dentro disse, nossa, que interessante isso, fazia hora que eu não via. Irmãos,
Traz felicidade, não é orgulho, é felicidade. Sabe por quê? É lição que aprendemos de um profeta. E eu tenho dito constantemente à igreja, irmãos, quando nós falamos, eu quando pego o evangelho, quando estou nos meus trabalhos, lendo, fazendo minhas meditações, e eu vejo ali São João, São Paulo, São Pedro, São Marcos, São Mateus, eu começo a meditar na vida desses homens. Mas de repente o meu coração diz para mim, há um desses profetas, maior que todos eles, que você conheceu, que você beijou a mão, que você ensinou tua família, que você aprendeu como conduzir tua casa. Que alegria, irmãos. Não tem nada que pague, nada neste mundo. Traz felicidade demais, traz amor grande, mas para que esse amor seja realmente concluído em nós, e que ele seja, como está aqui no boletim, principalmente no apelo de contribuição, todos por um e um por todos. Eu preciso estar preparado espiritualmente, eu preciso estar preparado, porque o tempo não me permite, mas dentro desta palavra de Deus, imitai a Deus, visto que vós sois filho que Ele ama, nós vamos encontrar ali 3 formas da paternidade de Deus. 3 formas. O filho de fato, que é aquele que é filho de fato da pessoa, do casal. Nós vamos encontrar ali o filho de direito, que ele pode não ser o filho de fato, mas ele vai se tornar de fato filho e de direito, porque ele foi resgatado, ele foi adotado, ele foi criado, ele foi retirado para aquela pessoa criar. No nosso caso, para o nosso Deus. E há um filho que esse Deus diz para nós, não é a palavra do pastor Meira. Hebreus 12:8. Vai surgir filhos bastardo. Hebreus 12:8. Filhos que não obedecem, filhos que são indisciplinados, filhos que não são reconhecidos por Deus, porque não vive o que o profeta ensinou, porque não vive o que aprendeu com o profeta. Mas é preciso se lembrar que esses filhos serão pais amanhã. E é preciso aprender. E é preciso resgatar os princípios de Deus. Principalmente dentro da vossa casa. Dentro do vosso lar. Porque não é vergonhoso ver um filho ou uma filha chegar e te falar: bença, pai. Não é vergonhoso uma filha chegar a um filho e falar: Senhor, para o seu pai. Isso lhes traz honra, diz o nosso santo profeta. Isso lhe traz caráter, isso lhe traz moral elevada. E o irmão Aldo disse que sem moral elevada ninguém verá a Deus. E ele é muito autêntico, ele é profeta de Deus. E ele disse: ninguém é ninguém quando um profeta fala. E a palavra está clara, muito clara dentro desta palavra do que é um pai, do que é viver com Deus. Um pai que ama a sua família, um pai que honra a tua família. Quando nós falamos de pai, se nós formos buscar no Evangelho, nós passaríamos a noite inteira aqui. Já observaram Jairo? Já pararam para pensar em Jairo? Quando ele vê a sua filha num estado tão triste, quando ele contempla a sua filha que está morrendo. Já pensaram nisso? Ele era um chefe de sinagoga no tempo de Jesus. Ele ficou conhecido muito, inclusive depois da ressurreição da sua filha, que Jesus foi lá ressuscitar a filha dele. Mas já imaginaram cada gesto de Jairo? Já imaginaram um homem que sai correndo, porque a palavra de Deus diz que ele foi correndo, ele foi aflito em busca de Jesus, quando ele soube que Jesus estava naquele lugar. Para quê?
Ele tinha uma filha doente. Ele tinha uma filha enferma. É um pai que ama. É um pai que corre atrás do bem-estar da família. E ele vai a Jesus, às pressas. A palavra de Deus diz que ele ajoelha e implora, dizendo para Jesus: minha filha está muito mal, vamos até a minha casa, Senhor. Imaginem a pressa de Jairo, naquela ansiedade de que Jesus chegasse logo à casa dele. Que pressa, que vontade de Jesus ali cumprimentar um, cumprimentar outro, dar bênção para um, abençoa outro. Oh, meu Deus! E Jesus vai andando. De repente um mensageiro, correndo: Jairo, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Sua filha morreu. É óbvio que Jairo abaixa a sua cabeça, que as suas lágrimas caem ao chão, que a tristeza se manifesta. É lógico que sim. Afinal, a notícia que ele recebeu é que a filha morreu. Mas da forma como se descreve o Evangelho, dá para entender. Eu não estou dizendo que está registrado que isso aconteceu, mas eu estou dizendo que dá para entender o chacoalhão, o balanço que Jesus faz com Jairo. Jairo, acorda, Jairo. Você não sabe com quem você está, rapaz? Você está comigo, Jairo. Aí eu quero lembrar, lá na memória ele colocando lá, Jairo: eu sou a ressurreição e a vida. Mas, meus queridos irmãos, eu não vou prolongar, não vai dar tempo de concluir, mas eu quero dizer uma coisa. Os senhores têm corrido atrás, têm buscado o irmão Aldo, tem falado: deixa eu acelerar aqui até chegar dentro da minha casa, ajoelhar no meu quarto e falar para o irmão Aldo: irmão Aldo, meu filho está doente, irmão Aldo, a minha filha está morrendo. Tem feito isso? Ou tem murmurado? Ou tem falado: está tudo ruim, eu vou chorar porque não dá mais, minha filha vai morrer do jeito que está? É isso? Não pode ser, não pode ser. É preciso saber que nós temos um Pai. Ele é Pai, Ele é amor. Ele se chama Aldo, o nosso grande profeta de Deus, que inclusive está citado dentro do Evangelho de João. O dia vai chegar, Deus vai reassumir, Deus vai voltar a ter santos gloriosos, a ter todo o teu poder. Alguém pode estar perguntando: mas Deus algum dia deixou de ser Deus? É lógico que não. E eu sempre gosto de ensinar isso à igreja. Deus abençoava um aqui, outro ali, outro mais ali, outro mais acolá. Mas quando ele diz essa palavra, que é um dia que ainda vai chegar, ele está falando de um profeta. O apóstolo São Paulo, pregando lá na igreja de Coríntios, muito antes, ele disse: no fim, Jesus entregará o governo de um povo a Deus. Não entregou? E como entregou? Está entregue, está aí, povo de Deus, família de Deus. Irmãos, queria muito continuar, mas eu tenho certeza que se a Santa Ava Rosa e o santo profeta irmão Aldo me permitir, na reunião de amanhã, nós vamos continuar. Tenho aqui um trabalho feito com muito carinho, feito com muito amor, para falar do nosso profeta amanhã, do que ele foi, do que ele é e será sempre na nossa vida. E não desanimem nunca, nunca nessa vida, nunca, eu disse, porque ele está conosco. Ele é quem dirige esse barco. Isso eu ouvi dele, como ouvi de alguns colegas, companheiros de ministério no púlpito, também por palavra dele, mas ouvi pessoalmente dele. Ele um dia disse pessoalmente, e eu ouvi, e ele repetiu:
este barco não afunda. Eu sou o comandante deste barco. Que felicidade! Amem, irmãos e irmãs, família apostólica, amem seus pais. Amem seus pais. Seus pais materiais, mas amem com ênfase, com amor, com gratidão, muito maior. Eu digo maior, porque se não fosse esses pais celestiais, nós não estaríamos aqui e não teríamos tido a bênção e a graça, a glória de ter os nossos pais materiais. Eu conto com a presença de todos os irmãos na Santa Comunhão. Eu conto com a presença dos nossos irmãos que estiverem nos ouvindo, que foram convidados, inclusive na reunião de quinta-feira. Eu não sei que precisamente citar quais foram as congregações em torno aqui da Grande São Paulo, de São Paulo, que poderão estar. Eu quero lhes fazer um convite em nome do irmão Aldo. Irmãos, venham, é dia dos pais. Venham à casa desse Pai glorioso. Venham à casa de Deus, o nosso Pai eterno. Precisam vir, irmãos, Ele te quer aqui. Ele te quer aqui. Podem ter certeza. Ah, mas vai ter muita gente, que bênção, que tenha mesmo. Porque Ele quer o Senhor, Ele quer a senhora, Ele quer você, jovem. Aqui. Pode ter certeza disso, tá? Ele te quer aqui na casa dele. Façam isso. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar em pé, mas eu não poderia encerrar esta reunião sem cantarmos o hino 215, Templo de Divina Nobreza. Vamos cantar e vamos orar. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade preciosa que nos concedeste na noite deste dia. Pai bendito, louvamos a Ti, louvamos a toda a corte celestial, a Jesus, Teu amado Filho, Príncipe e Senhor da vida, a Virgem Maria Santíssima, a nossa Mãe e Rainha dos céus, ao Espírito Consolador, a nossa Santa e querida Vó Rosa,
ao nosso querido e estimado profeta, o santo irmão Aldo, e a todos os demais santos que fizerem parte da tua glória. Pai, a nossa gratidão sincera de louvor e adoração. Estamos encerrando mais esta reunião, Pai. Quero neste momento tão especial pedir ao Senhor que abençoe a família apostólica. Eu não irei neste momento citar nome de enfermidade, porque tu sabes e conheces todas, seja qualquer que for, do solado dos pés ao alto da cabeça. O Senhor tens o poder de destruir, de acabar, de levar para longe e conceder a graça, a saúde e a paz a cada um. Há também, Pai, nome de pessoas que se encontram aqui na caixa de oração sobre o púlpito, da qual coloco as minhas mãos, mas na verdade as mãos que curam, salvam e libertam são as vossas mãos. Por isso eu te peço, alcance, Jesus, cada criatura desta. O Senhor sabe, o Senhor conhece com qual o desejo e objetivo puseram esses nomes nesta caixa de oração. Dá a tua graça. Rogo também, ó Pai, a bênção do Senhor por toda a família apostólica, neste sentido da saúde. Porém, Pai, aqueles teus filhos e filhas que estão muitas vezes no leito de hospitais, alguns até internados, outros até entubados, enfim, passando por momentos muito difíceis. Eu sei que o Senhor sabe e conhece a mente e o coração de cada um, e eu peço a tua bênção e a tua graça. E peço também em prol de toda a humanidade. Nós estamos contemplando um mundo, Pai, que vem sofrendo, e sofrendo grandemente. O Senhor conhece corações, o Senhor sabe perfeitamente, junto com o meu irmão Aldo, com Virgem Maria e com a avó, o que fazer, de qual a melhor forma o Senhor pode atuar. Portanto, nós, na atribuição dos teus filhos e na busca e no ensino do amor verdadeiro que o Senhor nos ensinou, nós te pedimos, Deus, tenha misericórdia, abençoa todos. Agora, Pai bendito, despede de todos nós na tuas santas bênçãos. Eu te peço, guia pelos caminhos por onde nós vamos passar, de tal forma que poderemos, Pai, chegar aos nossos lares felizes e que já, Pai, no amanhecer, no dia de amanhã, nós já possamos estar preparados, porque fomos nesta noite para receber o alimento do céu, o pão vivo que veio do céu, Jesus, a nossa gratidão. Abençoa também, ó Pai, aos nossos internautas, aqueles que estão ou estarão posteriormente assistindo esta mensagem, participando desta linda reunião, com lindas apresentações, com um trabalho muito belo feito pelos teus filhos do coral. Dá a tua bênção, ajuda, pô. Abençoa que todos possam compreender, receber essas mensagens lindíssimas no teu coração e valorizar com muito amor. Recebam, irmãos, esta bênção de Deus, o nosso Pai, da nossa querida e santa avó Rosa, da Mãe Virgem Maria Santíssima, do grande profeta de Deus, o nosso santo irmão Aldo, e que esta bênção perdure com todos, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém.